Agora, Mohamed, não é só uma notícia que a gente tem. Tem boa notícia também. Guarujá antecipou a vacinação de 80 a 84 anos. O Instituto Butantan entregou para o Ministério da Saúde mais 5 milhões e 600 mil doses da Coronavac. E o cenário da vacinação que vem de Israel e que vem da Inglaterra também, do Reino Unido, é muito positivo, não é? Não, é muito positivo, principalmente porque a gente começa a pensar o seguinte, é o que nós estamos falando do intervalo. O Brasil tem um sistema de vacinação sensacional, um dos melhores do mundo. É uma pena que ele não funcione por conta de gente idiota que fica falando de vacina, né? Jamais nós poderíamos imaginar que no Brasil o sarampo voltaria, que a polio voltaria. Isso é uma coisa inimaginável. A polio é uma ameaça, né? Isso é uma coisa inimaginável. Por falha no quê? No governo Temer, quando os refugiados da Venezuela vieram, lá não há o mesmo sistema de vacinação no Brasil, trouxeram o sarampo. Quer dizer, esse é o grande problema. Não existe uma política de vacinação de continuidade, que havia no governo até do Fernando Henrique, do PT e tal. E o PT, quando criou o Bolsa Família, podia ter colocado como condição sine qua non, porque no projeto original do Bolsa Escola tinha que apresentar a carteira de vacinação e a matrícula dos filhos na escola. E o Bolsa Família, como ele era eleitoreiro, deixaram a Bangu, né? Isso aqui é o grande problema. Mas, falando agora aqui do nosso município do lado, eu falei na semana passada que eu estava gostando muito do governo do Suman. Eu fui o primeiro a criticá-lo, porque acho que ele fez bobagem quando ele fez aquele isolamento do Guarujá e nem o pessoal de Santos, São Vicente podia passar por lá de lá, isso é uma coisa absurda, mas ele errou nisso, mas ele tem acertado em outras coisas. É um prefeito que eu acho que caminha para aquele panteão que teve, o Márcio França, que foi reeleito com 95%, o Mourão, que de forma patética, na minha opinião, encerrou a vida política dele, porque liberar a praia no último dia de governo e eleger esse poste péssimo que ele elegeu, o destino do Mourão, eu acho que era enfrentar um processo de crime de responsabilidade pelo que ele fez no último dia do ano e o ostracismo como político, porque Praia Grande não merecia o destino que ele legou a ela por 4 anos com essa prefeita que ele colocou no lugar dele, que podia ser uma boa burocrata. Um bom burocrata normalmente é um péssimo prefeito, um péssimo administrador. Agora, o Guarujá está mostrando que com um pouquinho de boa vontade você consegue. Você consegue fazer. Eu queria fazer uma observação até, Paulo, antes de passar a bola para o Cremonese, porque a gente fala tanto de metropolização em Santos, na região da Baixada Santista, mas até hoje existem pessoas que criticam quando, por exemplo, um prefeito de uma cidade nomeia gente que mora em outra. Eu achei muito triste os debates em São Vicente, quando o Caio Amado e a Solange ficaram brigando. Você trabalha em São Bernardo, você mora em Santos. Que coisa absurda. Quer dizer, se eu quiser, eu posso ser candidato a prefeito de São Vicente, qual é o problema? Eu vivo em São Vicente, eu moro aqui e daí? A gente atravessa a rua, está em São Vicente. E se a gente fala em região metropolitana, tem que parar com essa palhaçada. E eu estou muito feliz que o prefeito de Cubatão, o Ademário, chamou a Thaís Margarido, que era secretária no Guarujá e que foi inclusive candidata a vereadora, teve mais votos do que alguns que tomaram posse por causa desse sistema ridículo de proporcionalidade que a gente tem. E a Thaís assumiu a secretaria em Cubatão. Eu achei muito interessante isso. Parabéns ao Ademário, porque isso é uma amostra de entender o que é região metropolitana, o que é pensar. Porque, amigo, uma bufa que você solta em Cubatão, você sente o cheiro em Santos, não tem como evitar. Né? Não é? Você não pega estrada, você pega avenida para ir para as outras cidades. Então, parabéns ao Ademário, parabéns à Thaís, eu tenho certeza que ela vai fazer um bom trabalho, como ela fez no Guarujá. Mas parabéns, Ademário, por ter acabado. Você já demonstrou que entende o que é essa coisa de região metropolitana, de que a gente tem que pensar uma coisa só e que gente de Santos pode ajudar em Cubatão, gente de Cubatão pode ajudar em São Vicente pode ajudar no Guarujá, e assim por diante. Eu acho que isso é pensar de forma metropolitana. Então, eu acho bom registrar isso quando um prefeito dá um passo à frente, para dar um tapa na cara dos outros. É até bom isso. O bacana de um programa ao vivo é que se tem uma pauta, mas os assuntos vão se sucedendo. Então,
Vamos começar de trás para frente com o que o Mohamed colocou. Não preciso passar fome para saber que passar fome é ruim. Logo, eu não preciso morar em Santos para poder trabalhar na administração pública de São Vicente ou Cubatão. Eu posso conhecer a realidade melhor do que lá. Eu até falo com algum orgulho, por N razões eu sou muito ligado à Itália, e eu acredito piamente conhecer a Itália melhor do que muitos italianos, porque eu me dediquei ao estudo da realidade italiana ou da história italiana. Então eu posso, não é o caso, mas eu posso trabalhar em São Vicente e cuidar da cidade de São Vicente mesmo morando em Santos. Então é de uma mesquinharia muito grande isso que o Mohamed acusou, né? Nós falamos em metropolização quando o assunto nos interessa. E aí nós falamos em apequenamento quando também nos interessa, para atacar um outro candidato que eventualmente apoiou a presença de alguém que mora numa cidade e quer trabalhar em outra. Então esse é um ponto. E o segundo, sobre as vacinas, eu também concordo, o Brasil tem uma excelência até desproporcional ao tamanho do país. O tamanho que eu digo é a envergadura de eficiência em muitos setores. No campo da vacinação, o Brasil sempre foi muito bom. E, infelizmente, gostem ou não, os espectadores que têm um amor maior pelo Bolsonaro, eu respeito isso, mas, infelizmente, o governo Bolsonaro é o pior, né, em termos de vacinação. Eu não vou dizer da história do Brasil, mas pelo menos da história recente. E é muito feio. Se nós tivéssemos uma quantidade razoavelmente boa de vacinas, nós com certeza estaríamos num patamar melhor. E aí eu deixo aqui um assunto para reflexão. Antes mesmo da pandemia, eu via muita gente questionando a vacinação. Não só antes mesmo da pandemia, então eu não falo da vacinação do Covid-19. Eu falo da vacinação em geral. Eu não entendo o que aconteceu. Eu achava que quando eu chegasse em 2021, eu ia discutir sobre automóveis que voam, né, ou teletransporte. Eu achava isso quando era garoto. Mas não, eu estou discutindo vacinação, uma coisa que já havia sido resolvida no passado. Eu não sei quem implantou uma teoria conspiratória que vacina faz mal. Eu ouvi dizer até que a China, a Coronavac, era para colocar um chip no nosso organismo para ser monitorado pelo governo comunista chinês. Pelo amor de Deus, né? Ideologia tem limite. E desculpa, quem pensa assim... Agora eu vou imitar o estilo mais pérfaro, contundente aqui do nosso amigo Mohamed. Quem pensa que vacina é algo ruim, passou na fila da idiotice.